Acho que é o olhar distintivo, profissional, mas também operacional, com reflexão sobre o medo, pode fazer toda a diferença. Então, Arthur, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Fred. E agradeço muito esse convite ao professor Frederic e ao IESP pela oportunidade de estar falando aqui para vocês sobre esse tema. O meu objetivo aqui é vender um peixe. Que peixe eu quero vender? Eu vou defender aqui, vou tentar mostrar e convencer a vocês de que o medo do crime é um objeto sociológico de estudo que merece receber um status próprio e reflexões próprias sobre esse tema. O medo do crime não necessariamente é um objeto derivado de outras coisas, como criminalidade, violência, etc. Tá? Então, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. E se eu conseguir convencer minimamente vocês que o medo do crime merece um olhar diferente, um olhar autônomo, com formulações teóricas e pesquisas empíricas próprias, eu acho que eu terei vendido meu peixe. Okay? Bom, eu preparei uma apresentação da seguinte maneira. Eu vou fazer uma breve introdução, né? E depois eu vou mostrar alguns dados, não muito maçantes, espero, né? Mas alguns dados sobre medo do crime. Vamos lá. A criminalidade e o medo do crime são dois dos principais problemas enfrentados pela população brasileira. Em geral, no Brasil e na América Latina, a literatura tende a tratar criminalidade e medo do crime como um único fenômeno, ou tende a considerá-los como dois fenômenos automaticamente associados. Entretanto, a criminalidade e o medo do crime são fenômenos autônomos. Embora, obviamente, possam existir algum grau de correlação, dependendo do grupo social e do lugar, criminalidade e medo do crime têm dinâmicas próprias, causas e consequências distintas. Algumas pesquisas têm mostrado, por exemplo, que o medo do crime é alto, mesmo em lugares onde as taxas de criminalidade são decrescentes. Atualmente, o caso mais interessante dos últimos 2, 3 anos é o caso de Santiago do Chile, onde as taxas de criminalidade, roubos de rua, homicídio, estão caindo significativamente e a população apresenta crescentes taxas de medo, né? O medo do crime não é simplesmente o resultado da criminalidade, como eu já disse, e tampouco é o resultado das imagens e notícias produzidas pela mídia. O medo diz muito mais respeito a sentimentos difusos de ansiedade e incerteza, que são resultados das transformações sociais das sociedades pós-modernas. O medo se tornou um dos principais problemas dos novos tempos, e suas consequências podem ser percebidas em diferentes níveis. O medo tem efeitos psicológicos negativos. Ele causa doenças mentais relacionadas a ansiedades, descrença nos outros e insatisfações com a vida urbana. Para vocês terem uma ideia, a principal causa de evasão escolar atualmente no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, porque eu tenho esses dois dados, mas provavelmente em muitos outros estados brasileiros, são distúrbios de ansiedade, síndrome de pânico, etc, etc. O medo do crime também tem efeitos no plano social. Ele restringe alguns comportamentos, fragiliza laços vicinais e esvazia espaços públicos. Ele tem consequências econômicas. Ele leva ao aumento dos gastos das pessoas e das empresas com segurança. Ele produz processos de gentrificação e especulação imobiliária. E ele condiciona as formas de acesso das pessoas ao mercado de trabalho. No plano político, e muito importante também, o medo do crime
abre espaço para os discursos punitivistas, sexistas, racistas e xenófobos. O medo do crime é o principal combustível da política do medo. Apesar disso, dessas consequências, todas elas estudadas e mensuradas, em outros países, no Brasil a gente ainda não trata disso, mereceria estudos sobre as consequências do medo, claro, na área de saúde pública, por exemplo, mas apesar disso, o medo do crime tem sido pouco estudado. Os primeiros estudos sobre medo do crime datam da década de 70 nos Estados Unidos. E esses estudos problematizaram a relação entre medo e criminalidade, né? Mas foi somente a partir de meados dos anos 80 que os estudos sobre medo do crime ganharam fôlego e passaram a analisar uma variedade de aspectos relacionados ao medo: gênero, raça, idade, confiança, coesão social, etc., etc. No Brasil, os estudos sobre medo e suas consequências ainda são incipientes. Em geral, são estudos etnográficos sobre a fala do medo. Então, a gente tem vários estudos sobre isso. Talvez o mais conhecido, o mais famoso, é o livro da Teresa Caldeira, né? City of Walls, né? Onde ela trata muito bem, com muita propriedade, desse tema, né? Pesquisas quantitativas são mais raras. Algumas começaram recentemente, alguns surveys, né? Notada no Rio de Janeiro tem um que resultou numa tese de doutorado do Dorian Borges, né? E em Minas Gerais tem outros estudos. Fora isso, eu não tenho notícias de outros estudos sobre medo do crime, né? Bom, então, meu objetivo nessa palestra é apresentar para vocês esse novo objeto, novo entre aspas, né? Esse novo objeto de estudo, o medo do crime. Para isso, analisaremos o medo do crime entre os moradores do Distrito Federal, a partir dos dados de uma pesquisa distrital de vitimização realizada em 2015 pela Secretaria de Segurança Pública. Eu também vou, ao final, tentar relacionar esse objeto, medo do crime, com as discussões sobre a emergência daquilo que ficou conhecido, que a gente chama hoje, convencionamos chamar, de sociedade do risco. Então, vamos lá. Medo é um fenômeno social, complexo e multifacetado. Portanto, há diferentes ângulos possíveis para analisá-lo. Assim, é importante distinguir duas grandes abordagens sobre o tema. Alguns autores distinguem o medo enquanto experiência vivida do medo enquanto expressão de vários tipos de ansiedade. O primeiro tipo, experiência vivida, refere-se à experiência de situações concretas, vivenciadas direta ou indiretamente pelas pessoas. Já o segundo tipo, o medo enquanto uma expressão de ansiedades, diz respeito a um sentimento geral de desconforto com as condições da vida moderna. Enquanto o medo vivido seria resultado de fatores demográficos, ambientais e sociais, como vitimização, incivilidades, desordens, o medo expressivo derivaria de uma variedade de ansiedades causadas pelas profundas mudanças sociais, econômicas, culturais, experimentadas pelas sociedades contemporâneas. Assim, podemos distinguir duas grandes perspectivas para analisar o medo. A primeira, mais ampla, busca explorar as causas e consequências da emergência daquilo que nós chamamos de sociedade do risco, né? Autores como Giddens, Beck, Bauman, né, inauguram esse tipo de discussão, e hoje já temos outros autores que continuam a discutir as várias facetas dessa sociedade do risco, da emergência desse discurso do risco, dessa centralidade que essa sociedade contemporânea dá a esse tema, chamado medo. Medo do desemprego, medo da desestruturação, medo da fragilização das relações sociais, etc., etc. O medo, nesse caso, é tratado como um tipo específico de discurso, característico dessas sociedades. Já na segunda perspectiva do medo vivido,
Essa segunda perspectiva busca entender um fenômeno mais específico, o medo do crime, que estaria relacionado a situações de vulnerabilidades, desordens e outras que eu vou tentar mostrar aqui. Os estudos do medo, que partem da perspectiva mais ampla, assumem que as mudanças nas estruturas tradicionais que geravam seguranças e certezas, não incerteza, acabaram por aumentar a percepção de risco e de insegurança, se transformando numa ansiedade generalizada. Aqui já fica claro que a gente pode buscar inúmeras definições sobre o que é medo, né? A gente pode buscar nos dicionários da língua portuguesa, inglesa, francesa, eu fiz isso, sobre o que é medo. Você não vai achar uma definição consensual, mas todas elas passam, de alguma maneira, pela ideia de ansiedade. O medo é uma ansiedade. Resta saber que tipo de ansiedade é o medo, né? É uma preocupação. É bem possível que a emergência da sociedade de risco tenha amplificado os vários tipos de medos e ansiedades que povoam os pesadelos das pessoas. Mas esses medos sempre estiveram lá. Não é de hoje que as pessoas têm medo do crime, mas provavelmente hoje o medo do crime se tornou muito mais central, não só no Brasil, que para nós aqui no Brasil parece óbvio. Com tanta violência, com as taxas de homicídio tão altas, é óbvio que as pessoas têm medo. Mas o curioso é que as pessoas têm medo do crime também em outros lugares. Tem medo do crime em Londres, tem medo do crime em Paris, tem medo do crime em Santiago, né? E muito medo. Enfim. Entretanto, então, o medo do crime é um fenômeno muito específico. E ele, como eu disse, não é novo, ele sempre existiu. Embora no contexto das sociedades de risco tenha se tornado um meta-símbolo para os problemas sociais. Se por um lado ele não pode ser dissociado das ansiedades modernas, por outro, o medo do crime deve ser estudado, meu ponto, como um fenômeno relativamente autônomo, que se assenta em causas específicas. Após 40 anos de estudos, a literatura específica sobre medo do crime tem buscado explicar o fenômeno a partir de duas abordagens distintas. Na primeira, refere-se aos fatores que aumentam o medo. Então, o que fazem os pesquisadores, as pesquisadoras que estudam o medo do crime? Tentam explicar, né, por que ele acontece e entendê-lo. Duas linhas de explicação, que não são excludentes. Alguns exploram os fatores que aumentam o medo, fatores demográficos, então, gênero, idade, renda, cor, né, aumenta o medo, e fatores que diminuem o medo, coesão social, serviços públicos, funcionamento do Estado, polícia, etc., né? Enfim, então, vamos lá. Dito isso, deixa eu primeiro, então, agora mostrar para vocês, com números, o medo, tá? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Isso aqui eu já falei. Bom, começar por aqui. Eu acho que eu vou falar de pé, né? Acho que fico mais confortável. Vamos lá. Os dados que eu vou apresentar aqui são baseados numa pesquisa de vitimização, que é um survey, tá? Realizado em 2015 pela Secretaria de Segurança Pública. O que esse survey tem de diferente? São poucos os surveys de vitimização que a gente faz no Brasil, né? Mas já existem alguns, mas esse tem uma diferença que eu queria chamar a atenção. Não é o tipo de questionário, enfim, mas é a ideia que é um survey com 19 mil questionários com uma amostragem representativa para cada bairro. Então não é um medo no Distrito Federal, a gente consegue entender o medo dos moradores da Asa Norte e como ele é diferente dos moradores da Ceilândia e como ele é diferente dos moradores do Guará, né? É como se no Rio de Janeiro a gente conseguisse entender quais são os fatores que causam medo nos moradores da Zona Sul e comparar o medo dos moradores da Zona Sul com os moradores da Zona Norte e da Zona Oeste. Daqueles que vivem em comunidade e daqueles que não vivem em comunidade. Porque são diferentes, tá? Enfim, essa pesquisa foi feita em 2015
Foi repetido em 2016, foi repetido em 2017 e foi repetido em 2018, com a mesma amostragem, né? É uma pesquisa, eu estou fazendo a propaganda aqui para se alguém se interessar fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, os dados são abertos. É uma pesquisa onde os dados coletados seguem as regiões censitárias, ou seja, você tem dados sobre medo, sobre percepções de funcionamento de serviços públicos, de polícia, etc., e pode cruzar esses dados com todos os dados do censo da PNAD, de educação, de saúde, né? Ou seja, a possibilidade de pesquisa em torno do medo do crime é muito grande, só acessar esses dados e cruzar, fazer bases de dados, para quem gosta de brincar com essas histórias. Aqui é uma fonte inesgotável de pesquisa. Bom, há uma grande confusão entre três conceitos, rapidamente. Vitimização refere-se ao fato de alguém ter sido vítima de crime, tá? Obviamente, isso não implica... as pesquisas de vitimização, elas perguntam se você foi vítima de algum crime, conhece alguém que foi vítima de algum crime nos últimos 12 meses. O que não quer dizer, obviamente, que aquilo que a pessoa diz que foi vítima, né? Eu posso dizer, eu fui vítima de um crime. Às vezes, não necessariamente aquilo que eu estou dizendo que foi crime, era crime de fato, né? Que consta da nossa legislação penal, né? Mas esse conceito de vitimização é importante para alguns estudos, principalmente para, por exemplo, levantar aquilo que alguns chamam de cifras ocultas, né? Qual o número de crimes que realmente acontecem na sociedade e qual é a proporção desses crimes que são registradas pelas polícias? No Distrito Federal, 1/3 dos crimes são registrados pela polícia, 2/3 dos crimes não são. Fora, obviamente, um ou outro tipo penal que, por motivos distintos, seja o homicídio, que quase todos os homicídios são registrados, mas alguns furtos de carro, por exemplo, roubo de carro, tem que ser registrado, senão você não tem o seguro. Então, a taxa de notificação e de subnotificação do roubo de carro é muito baixa. Agora, roubos, furtos, etc., a taxa de subnotificação é enorme, 80% de subnotificação. Tá? Estupro, quase 90% de subnotificação. Medo do crime, então, é isso que a gente está discutindo, é uma propriedade psicológica que varia de pessoa para pessoa. A gente pergunta, então, se você se tem muito pouco, né, se sente muito seguro, seguro, inseguro, muito inseguro, em algumas situações, em 7 situações que eu vou mostrar aqui. E, finalmente, percepção do risco, que eu não vou explorar aqui nessa palestra, ficaria muito grande, mas percepção do risco. São duas coisas distintas. Você pode ter medo e ponto. Mas você pode ter medo e tomar atitudes para lidar com esse medo. Fazer coisas como, por exemplo, deixar de ir a alguns lugares, deixar de sair de casa em determinado período, à noite, por exemplo, deixar de pegar aquela linha de ônibus. É claro que a percepção de risco diminui o medo. Problema: a percepção de risco é um cálculo, é uma estratégia. Quem pode deixar de pegar aquela linha de ônibus porque tem muito assalto e passar a ir para o trabalho só de carro? Tem um viés de renda, tem um viés de classe, né? Então, quem mais sofre com medo são exatamente as pessoas que têm menos condições de se defender desse medo. Eu vou explorar isso mais tarde, mas a gente vai ver algumas implicações disso. Bom, então vamos lá. Vitimização no DF, em 2015. 33,8% dos moradores do DF, essa pesquisa é uma pesquisa de amostragem domiciliar, tá? 33,8% dos moradores do DF declararam ter sido vítimas de crimes em 2015, né, nos últimos 12 meses, entre 14 e 15, pesquisa de outubro. Sendo que 12,7% foram vítimas de crimes violentos, como roubos, agressões e ofensas sexuais. Tá? Medo, reparem, então as 7 situações.
né? Basicamente a gente pergunta, você tem medo em casa e no outro bairro, de dia e de noite, né? Você tem medo em casa acompanhado pelo cônjuge, você tem medo em casa acompanhado por familiares, você tem medo em casa sozinho. No início, eu confesso para vocês que eu achava meio confuso quando eu comecei a estudar isso. Por que faz 3 perguntas sobre medo em casa? Está sozinho, está acompanhado e ainda está acompanhado pelo cônjuge, né? Por que não é só medo sozinho e medo acompanhado? Porque o medo acompanhado pelo cônjuge é muito maior do que o medo sozinho e o medo acompanhado pelos outros familiares. Violência doméstica. Tem muita gente, é impressionante o número de pessoas que declara ter medo de ficar em casa sozinha com o cônjuge. É impressionante, né? Se a gente abrisse esses dados, vocês iam ver o quanto isso é impressionante. Bom, medo no bairro onde reside, de dia e de noite, e medo nos outros bairros, de dia e de noite. Reparem que no DF, no geral, as pessoas tendem a se sentirem seguras em casa, acompanhada pelo cônjuge, por familiares ou sozinhas, e no seu bairro de dia. E tem medo dos outros bairros, de dia e de noite, e do seu próprio bairro à noite. Isso no DF, no geral, que aqui eu estou trazendo os dados gerais. Agora, se a gente fosse desagregar isso por bairro, a gente veria que tem alguns bairros que as pessoas têm muito medo do seu próprio bairro de dia. E tem medo também de ficar em casa, como eu já disse, né? Mas no geral, no DF, esse é o quadro, tá? Percepção de risco. Eu só vou apresentar esses dados aqui, mas depois não vou tratar mais sobre isso. Então, o que as pessoas fazem para lidar com o medo? Algumas evitam, poucas evitam ficar em casa sozinho. Isso é uma coisa que raramente é feito. E poucas evitam, a maioria não consegue evitar de usar o transporte público, né? Agora, a grande parte evita frequentar lugares, conversar com pessoas estranhas, frequentar concentração de pessoas, sair ou chegar à noite muito tarde, lugares desertos, ou sair de casa portando muito dinheiro, objetos valiosos, etc. Finalizando aqui essa primeira parte. Qual é a correlação entre medo, percepção de risco e vitimização? Quase nenhuma. Repare que a relação entre a vitimização e o medo do crime é 0,1. É muito baixo, ok? Já a relação entre o medo do crime e a percepção de risco é mais alta, né? Como eu já falei, isso mereceria um estudo explorando melhor a relação entre os cálculos estratégicos que as pessoas fazem para lidar com o seu medo. E, finalmente, a relação entre vitimização e percepção de risco é menor ainda. Voltando, então, o medo do crime, né? Corroborando o que diz a literatura internacional, no DF, o medo do crime é muito pouco associado à vitimização, é muito pouco associado à criminalidade. As pessoas têm medo, mas elas não têm medo porque sofreram um crime. Há casos interessantes onde as pessoas que foram vítimas de determinados crimes tendem a ter menos medo do que as que não sofreram crimes. A gente vai ver. Aqui, veja, agora, se a criminalidade e o medo têm pouca relação, alguns tipos específicos de crime, sim, guardam uma relação importante, significativa com o medo. Quais tipos? Eu chamaria a atenção de 2 deles. Roubos, principalmente o roubo de rua. Vejam que ele tem uma correlação alta, é a última coluna daqui. E as ameaças. Okay? Ser roubado, ser assaltado ou sofrer alguma ameaça causa muito medo. O resto, obrigado. O resto, não. Bom, dito isso, né, o que explica esse medo? Ele está associado ao quê? Basicamente, né, existem alguns fatores explicativos, algumas
abordagens explicativas, eu vou passar rapidamente por essas 5. Vulnerabilidades, desordens e incivilidades, coesão social, qualidade dos serviços públicos e confiança na polícia. Vulnerabilidades. Por gênero. Então, vulnerabilidade a gente está falando sobre gênero, renda, raça, cor e idade. Gênero. Reparem que as mulheres sofrem mais crimes, elas são mais vitimadas por crimes do que os homens, mas não tanto, não em todas as modalidades, principalmente são as que sofrem mais ameaças, são as mais discriminadas e também são mais roubadas do que os homens. Ok? Mas, notadamente, as mulheres são as que mais têm medo. Por quê? A literatura sugere, e é muito razoável isso, que o problema do assalto para um homem da minha idade, por exemplo, tem medo de assalto. Mas qual o medo que eu tenho de assalto? Eu tenho medo de um assalto que dê errado. Que o camarada me assalte e algo dê errado e aquele assalto vire um latrocínio, ele atira em mim, né? As mulheres, no geral, têm esse medo do assalto dar errado e gerar uma morte, mas tem outros medos. O medo do estupro, o medo de agressões, etc. Então, um assalto de rua, cujo objeto principal roubado no DF, no Rio de Janeiro, é a mesma coisa, é o aparelho celular. Esse assalto, que normalmente é uma coisa considerada pelas autoridades algo menor, é talvez o evento criminal que mais impacta na vida do cidadão. Esse assalto. Que cidadão? Mulheres. Mulheres e idosos. Depois a gente vai ver, né? Enfim. E aqui eu começo com uma outra questão. Por que a gente desconsidera o medo? Por que a gente não dá tanta atenção assim ao medo? Tanto as pesquisas quanto os formuladores de políticas públicas, as autoridades públicas, as autoridades policiais, tendem a não enxergar o medo, invisibilizar o medo, tendem a considerar o medo simplesmente uma consequência do crime, e se a gente acabar com o crime, acaba com o medo. A gente sabe que nunca vai acabar com o crime, e agora a gente sabe que não tem nada a ver o medo com o crime, ou tem muito pouco a ver, melhor, né? Porque o medo é um tema que afeta fundamentalmente a uma parte da sociedade. Que parte é essa? No passado, discutir medo tinha basicamente 2 olhares sobre medo, os 2 negativos. Um grupo de pessoas, de pesquisadores, enfim, formuladores, achavam que discutir medo é coisa de classe média. E de fato, assim, se você olhar e não desagregar por bairro, talvez você tenda a dizer que medo é uma preocupação dos moradores do Leblon, né? E de fato, os moradores do Leblon se preocupam muito com medo, se organizam e agora parece que vai ter até um Leblon presente, né? E eu brinco, se tem Leblon presente, se tem Lagoa presente, tem Queimados ausente, não é? Não tem polícia para tudo, e se você quiser botar polícia intensiva no Leblon, na Lagoa, em Ipanema, vai faltar polícia em algum lugar, o cobertor é curto. Então, uma parte do debate, né, do debate sobre o medo, né, era desprezado, simplesmente que o medo achava-se que e ainda se acha-se isso, que é um problema, é um discurso de classe média, é um discurso de elite. De outro lado, outros dizem, não precisa estudar medo, tem que acabar com o crime. Aliás, e se acabar com o crime, melhor acabar com o narcotráfico, vai acabar com o medo. Pronto, resolveu. Nos 2 lados, esse objeto, medo do crime, desaparecia. O que eu estou tentando mostrar aqui, esse objeto merece um status de reflexão sociológica. Tá? Bom, então, medo é um problema grave e afeta muito as mulheres. Mas é só as mulheres que o medo afeta? Não. Renda. Reparem, fora alguns crimes como fraudes, né, em todos os outros a vitimização é alta nas classes de renda baixa, né? Repara ali que, por exemplo,
roubos, né? O pessoal com renda menor tem mais incidência de roubos do que os grupos com renda maior, pouco maior, não, uma incidência um pouco maior, né? Agora, no medo, as classes de renda baixa sentem muito mais medo do que as classes altas. Então não é um problema só do Leblon. Talvez o que o Leblon tenha é força política, porque o governador morava, né? Agora ele mudou para Bangu, mas, né, mora lá, né? Talvez agora Bangu vai ficar mais seguro, né? O governador mora lá, o comandante da polícia, né, mora lá, o deputado mora lá, o professor mora lá, enfim, né? Professor não, mas, né? E aí eles têm mais condições de ter um Leblon presente, ter sistema de câmara, etc, etc. Percepção de risco. Mas não quer dizer que é o lugar mais afetado pelo medo. O medo, então, incide muito sobre as mulheres, professor, o medo incide muito sobre as mulheres e incide muito nas classes de renda baixa. Não é um fenômeno de classe média. Quem mais sofre com o medo? Negros. Idem. Veja, quem sente mais medo? Os negros ou os brancos? Os brancos, os negros, aliás. Sofrem mais ameaças, mais discriminações e mais agressões. Eu não trouxe aqui essas tabelas, mas é interessante notar, e os números mostram algo que parece bastante razoável de pensar, que são nos bairros de classe de renda baixa, onde acontece com mais frequência ameaças e agressões e roubos, como eu mostrei numa tabela anterior, né? Essa população está sofrendo muito. Essa população é muito afetada. Então, a renda baixa, mulheres e negros sofrem muito com ameaças, muito com agressões e muito com roubos. Idade. Repare uma coisa interessante, né? Óbvia. Qual é o grupo que é mais vitimizado na sociedade? Os jovens. Os jovens é o grupo que tem menos medo, porque os jovens, né, são imortais, não é isso? Né? O jovem é imortal, nada vai acontecer, jamais vai acontecer alguma coisa com alguém que é jovem, né? Então ele é o mais vitimizado por crimes e sente menos medo. Curiosamente, qual é o grupo que tem mais medo? Não é o grupo acima dos 60. Tem muito medo, mas o grupo, porque os idosos têm mais condições de adotar estratégias para lidar com medo, percepção de risco. Eu evito sair, eu não vou a lugares, mas quando você não pode evitar sair, porque tem que pegar a criança na escola, tem que ir trabalhar, você não pode, não tem como lidar com isso. E o grupo que tem mais medo, em termos etários, é o grupo dos 40 aos 59. Por quê? Porque não pode evitar, primeiro não é jovem, então não é imortal, né? Segundo, não pode evitar, mas terceiro e muito importante, a literatura chama a atenção de um outro fenômeno que chamam de medo altruísta. Eu, Arthur, de novo, como eu não sou mulher, eu tenho medo de assalto, mas eu tenho medo que o assalto dê errado e vire um latrocínio, diferente das mulheres que têm medo que o assalto dê errado e vire um latrocínio e que aquilo vire um estupro ou uma agressão, né? Mas eu tenho um outro medo, muito maior de eu ser assaltado. Eu morro de medo de assaltarem minha filha e meu filho. Eu morro de medo, né? Eu não, mas eu conheço gente que é capaz de votar em pessoas aí porque tem medo que assaltem a filha e o filho, né? Recentemente minha filha, de tanto insistir, ganhou um celular. Isso é gravíssimo, porque o celular é o principal objeto de roubos. Então a gente, né, em vez de proteger, acrescentou mais um item de perigo à minha filha, né? E aí eu fico paranoico, você usa celular em casa, você não sai com o celular na rua de jeito nenhum, né?
enfim. Pessoas mudam de cidade, não porque me assaltaram, mas porque minha filha foi assaltada no caminho para a escola. Eu não trouxe aqui, mas se a gente for ver as manchas criminais, onde é que acontecem as manchas criminais de roubos? No DF, onde se concentram escolas, né? O horário das manchas criminais é de 11 às 14 horas, como um policial me disse, né? O criminoso, o assaltante, ele não gosta de acordar cedo, então ele vai roubar na saída do turno da manhã e na entrada do turno da tarde, né? Então, nas escolas, nos pontos de grande movimento, como praças, saídas de metrô, etc., e no DF, por uma particularidade, em algumas linhas de ônibus, na linha de ônibus, no transporte público, ou no lugar onde desembarcam, à noite. E aí o medo é enorme, sempre das mulheres, por causa do medo, né, do estupro, né, do contato físico, alguém com uma arma. Alguém com uma arma pode roubar o celular ou pode fazer várias outras coisas. Então as pessoas, com toda razão, ficam com muito medo. Agora imagina isso tudo numa menina de 12 a 15 anos. Aí é uma paranoia. As pessoas mudam de cidade, né? Mudam sua rotina, a vida fica insuportável. E alguém vai dizer que ela não está certa em querer votar em alguém, né, que diz que vai acabar com isso. Vai acabar? Claro que não vai, mas, né, as pessoas estão desesperadas, né? Continuando. Bom, eu falei então as primeiras explicações sobre o medo. O que aumenta o medo, né? O medo impacta gênero, renda, raça, cor e idade. Então agora vamos às desordens e incivilidades. A literatura trata como se fossem diferentes, mas é difícil diferenciar desordens de incivilidades. Basicamente a gente poderia falar assim: desordem tem a ver com a desordem física, terreno baldio, carro abandonado, né? E incivilidades tem a ver com as pessoas, tá? Então a gente fez vários levantamentos e vamos lá. Bom, está aqui as incivilidades que a gente levantou, algumas delas. Vamos notar aqui o barulho de tiro, ok? Por que barulho de tiro é uma incivilidade e não é um crime? Que barulho de tiro, não, alguém atirou para cima, ou atirou em alguém. Num raio de não sei quantos metros, dependendo da arma, isso vai ser ouvido, ok? Pessoas sozinhas, pichando, fazendo arruaças, imóveis ou carros abandonados, prostituição, jogos, etc., ruído, som alto, pessoas vivendo na rua, flanelinhas, etc., etc. Vamos lá. Olha aqui. Das incivilidades, as que têm alguma chance, alguma correlação com o medo, quais são? Arruaças e pichações, prostituição, jogos e instalações irregulares, barulho, som alto. Som alto tem uma enorme relação com o medo. E barulho de tiro. Na literatura internacional, barulho de tiro é a campeã, né? Em qualquer cidade do mundo, ouvir barulho de tiro causa muito medo. Alguém discordaria disso, né? Se alguém ouvisse aqui uma rajada de fuzil AR-15, a gente ia se jogar no chão desesperado, né? Enfim, agora imagina você ouvir isso todo dia, ou toda semana, né? Na sua rua, etc. Ok? Né? Enfim, muito bem. O estresse, aquelas doenças que eu falei de ansiedade, psicológicas, estão associadas a isso. Então, e no DF, não sei se isso pode ser generalizado para outro lugar, mas no DF, muito interessante, presença de flanelinhas e guardadores de carro diminui o medo, né? Diminui, pensa, depois de ler os dados, a pessoa confia, porque ali, se tem alguém ali, eu não vou ser, sofrer uma violência, enfim. Os dados não dizem isso, os flanelinhas não. O DF já teve um programa interessante que foi deixado de lado. Tinha os flanelinhas, aí tinha uma secretaria, tipo ordem pública,
né, que cadastrava os flanelinhas. Isso deu certo no primeiro momento, depois não deu certo, porque começou a ter uma máfia e uma luta pelo cadastramento de flanelinhas e o reserva de mercado. Mas a ideia em si não era ruim, né, a operacionalização que me pareceu sempre problemática. Enfim. Coesão social. Bom, coesão social é um conceito complicadíssimo, né? Muita discussão em torno disso. O professor Alba tem um texto discutindo o conceito do Sampson, né? E é o conceito que mais se utiliza nessa espécie de vitimização é o conceito do Sampson de eficácia coletiva. Eficácia coletiva, né? Enfim, para não deixar de fora a coesão social, a gente fez algumas, né, perguntas sobre coesão social e vamos resumir. Só teve no item coesão social no DF, o único item que teve alguma relação, no caso, negativa com o medo, ou seja, diminui o medo, é confiar nos vizinhos, né? Quanto mais as pessoas confiam no vizinho, mais elas tendem a não sentirem medo, tá? O tempo de moradia, a gente imaginava que tempo de moradia ia impactar muito o medo, porque assumia-se que tempo de moradia é igual a confiança nos vizinhos. Não é. E também a gente assumia que pedir favores aos vizinhos, né, também fosse uma proxy de confiança. Não é, né? Talvez possa ter um problema metodológico, mas é o que os dados mostraram, tá? Bom, continuando. Serviços públicos. Bom, aqui a avaliação da qualidade de serviços públicos no DF, né? Iluminação de ruas, coleta de lixo, organização do trânsito, pavimentação e manutenção das ruas e calçadas, locais de esporte, cultura e lazer e transportes públicos, tá? Qual é a relação desses serviços públicos, da avaliação, da percepção que as pessoas fazem sobre os serviços públicos e sua percepção sobre o medo? Elas acham isso. Iluminação tem um impacto no medo. Resta saber que impacto é esse, porque também tem isso. Se as pessoas têm, pode ser os dois, as pessoas têm medo porque a rua está escura, ou aquela rua escura, e aquela rua escura mal pavimentada, ela faz parte daquele bairro que tem uma incidência muito grande de roubos, ameaças e agressões, ou tudo ao mesmo tempo, e aí não é uma coisa de causalidade simples, né? Enfim. Iluminação das ruas tem um efeito importante sobre o medo. Pavimentação das ruas também tem um efeito importante sobre o medo. Transporte público também. Qualidade do transporte público. E locais de cultura e lazer também, né? Os outros itens que a gente avaliou não têm efeito significativo para mais ou para menos, aumentando ou diminuindo o medo. Por último, polícia. Bom, primeira coisa, é uma pesquisa sobre DF, a gente tem que dizer uma coisa, eu preciso dizer uma coisa sobre polícia no DF. No DF, 78% da população diz confiar ou confiar muito na polícia militar. E 78. É enorme, né? E um percentual maior do que esse, aliás, 78 polícia civil, 75 polícia militar, né? E o pessoal, 75 na polícia militar e 78 na polícia civil. Ou seja, as polícias do DF têm um alto grau de confiança, mais ou menos próximo ao grau de confiança que tem as polícias do Chile, tanto a polícia de investigação quanto os carabineiros. Ok? Ponto. O que não quer dizer, de novo, que todo mundo confia na polícia. Claro, aí a gente abre os dados e a gente vai descobrir que algumas pessoas não confiam na polícia, e aí tem uma idade que não se confia na polícia, e em alguns bairros essa confiança na polícia é muito menor. Mas, no geral, é esse o dado. Independentemente disso, o que a gente descobriu sobre polícia no DF e medo? Sim,
confiança na polícia impacta muito o medo, diminui o medo. Curiosamente, por óbvio, as pesquisas sobre medo do crime, a literatura europeia sobre o medo do crime, explora muito pouco esse item. Talvez porque eles têm como dado que a polícia é confiável, né? Não é bem assim, né, para a maior parte da população. Então, há uma relação importante entre confiança na polícia e medo do crime. Que relação é essa? Voltando, isso tem a ver com serviços públicos. Eu não trouxe aqui também um outro item que tem um impacto enorme sobre o medo do crime, que é uma outra pesquisa que a gente fez, que é sobre o funcionamento, no caso do DF chama-se CIAD, é o funcionamento da central de 190, do atendimento e despacho. Veja o caso, por exemplo, do som alto. Uma vez, falando sobre isso, alguém me perguntou, mas por que as pessoas têm medo de som alto? Acham que vão ficar surdas, é isso o problema? Não. Ninguém tem medo do som alto, porque o som alto vai afetar a audição. Não é nada disso. O problema do som alto, para alguns, é o seguinte: às vezes tem um som alto na minha rua, eu estou incomodado com isso. Mas o problema é que às vezes eu não tenho ninguém para me queixar. E aí dá a sensação de que eu estou sozinho. Mulheres, aí todo mundo, mas mulheres e idosos têm muito problema com isso. A sensação de, pô, o cara está botando som alto aqui. Já falei com ele 15 vezes e ele continua fazendo isso e eu sou impotente. Eu estou sozinho aqui, sou eu contra eles. Eu tenho que botar então o caco de vidro no muro, tem um cachorro, me armar, porque eu estou sozinho aqui. Na medida que o Estado, seja a polícia ou uma outra agência pública, no caso do DF não é a polícia que cuida de som alto, é outra agência, né? Começa a atender casos de som alto e o 190 passa a dar prioridade para isso, as pessoas passam a achar o seguinte: eu tenho com quem contar, né? Não necessariamente toda vez que tiver som alto eu vou ligar, mas eu tenho a sensação, pode ser errada, mas eu tenho a sensação que se eu ligar, eles vêm, e portanto eu não estou sozinho para me defender desse mundo hostil. Faz sentido, né? Ok? É uma percepção do Estado. Eu tenho com quem contar. No caso da confiança na polícia é a mesma coisa. Eu tenho com quem contar. Eu vou chamar a polícia? Não necessariamente. Agora, tem uma outra diferença. Uma coisa é confiar na polícia, outra coisa é estar satisfeito com o serviço da polícia. No caso do DF, essa percepção de confiança na polícia tem a ver com duas coisas. É uma percepção de que a polícia não é corrupta, e é difícil, você só pode medir isso com service, né? Mas a minha experiência pessoal, assim, eu não conheço ninguém no meu círculo de amizade, que é claro, é um círculo de classe média e tal, né? E algumas outras pessoas que não são classe média, mas é um círculo muito reduzido. Mas eu não tenho notícia de alguém que pare numa blitz de polícia e ache que alguém vai pedir dinheiro, né? E morando agora no Rio, já me pediram 2 vezes dinheiro, né? Enfim, não é um dado. Mas a outra coisa também é a sensação da violência policial. No caso do DF, as polícias matam por ano, em média, 4 pessoas. Né? E morrem normalmente 3 a 4 policiais por ano, normalmente acidentes de viatura. Ou seja, então, estamos falando de uma polícia não mais eficiente. Hã? Ah, sim, tem o dinheiro, não é mais a Santa Catarina, é mais bem paga. Sim, não, tem tudo isso, mas em termos, isso dá uma sensação de confiança. Okay? Mas não dá uma sensação de eficiência. A população do DF não acha a polícia eficiente. E não é mesmo, eu posso bater isso daqui. Não, uma coisa é ela, ok, é bem pago, não é corrupta, não é violenta, bababá, né? Quer dizer, não é violenta em termos de letalidade, né? Mas isso está longe de ser eficiente. Isso é só um pré-requisito para eficiência, não é uma condição necessária, mas não é suficiente. Pois bem, além da confiança, então, a presença de policiamento e a qualidade do policiamento impacta bastante, né? O policiamento a pé
óbvio, impacta mais no medo do crime do que o policiamento de viaturas, né? Quanto maior a satisfação com o policiamento, primeiro, no caso do DF, tem ou não tem policiamento, e depois, se tem, se você achou bom ou ruim, enfim, fez uma avaliação, né? Então, a qualidade do serviço da polícia também importa no medo do crime. Para finalizar, se o medo do crime é subjetivo, é uma percepção, suas consequências, eu volto, elas são objetivas. Elas afetam a saúde mental, elas afetam a sociabilidade, o medo afeta a economia e o medo afeta a política, né? É um combustível da política do ódio. Apesar dos dados mostrarem o quanto o medo do crime é marcante na vida das pessoas e que ele não guarda uma relação grande com a criminalidade em geral, é um tema ainda muito pouco estudado no Brasil. Não só pouco estudado, mas também no que se refere às políticas de segurança pública, quase não existem iniciativas para reduzir o medo. E eu volto. Seja porque algumas pessoas, talvez grupos mais à esquerda, acham, e sempre acharam. Eu fiz duas apresentações sobre o medo do crime aqui recentemente, e as críticas sempre foram, mas se você está falando disso, você vai dar combustível. É a mídia, tal e coisa, é exagero. Não, sim, a mídia tem impacto no medo do crime, é uma outra pesquisa, um outro artigo que eu estou finalizando. Tem, mas ela tem impacto aonde no medo do crime? O medo que eu tenho no outro bairro. Porque no meu bairro eu não preciso do RJTV dizendo o que está acontecendo. Eu fui à padaria, meu vizinho me contou que a filha dele acabou de ser assaltada, a vizinha do outro lado, pela terceira vez esse mês, foi assaltada na linha de ônibus tal. Eu estou sabendo disso. Eu não preciso da Rede Globo ou do Facebook para saber disso. Agora, o medo que eu tenho do bairro lá do outro lado da cidade, aí eu fui informado, aí é a mídia. Ok? Mas o medo não se reduz à mídia. E ele não se reduz ao crime. Ponto. Isso é importante. E a gente não tem estudos sobre medo, isso é parte da academia, que não atribui ao medo um objeto de pesquisa autônomo, então a gente não explora isso, e as autoridades também não olham para o medo, o que é fundamental. Eu volto. Vou pegar dois casos que eu estava contando para o Frederic. Homicídios e medo. Bom, dentre os crimes, o que mais afeta o medo são os roubos de rua, ameaças e agressões. O que a polícia tem a dizer sobre roubos de rua? Muito pouco. Que é um crime menor, não é isso? É um crime menor, não é? Tem a ver com tráfico? O professor Alba está aqui. Tem e não tem. Normalmente são adolescentes ou jovens que fazem os roubos de rua, normalmente numa ideia mais, como eu vou chamar? Mais empreendedora, né? Tem uma arma, um grupo, e vão fazer um assalto. Não necessariamente é quem está trabalhando no negócio da droga, nem sempre, ok? Mas o medo não é resultado só dos assaltos. Bom, o que a polícia faz com as ameaças? Existe alguma prioridade da Polícia Civil de registrar ameaças? Principalmente naqueles bairros, né? No meu bairro não precisa, eu moro lá em Brasília, né? Eu morava, agora não mais, eu já morei na Asa Norte, né? Se alguém me ameaçar, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou na delegacia, eu tenho vários amigos, mas dois que são advogados, eu vou nos meus amigos e resolvo minha ameaça. Mas e naquele bairro lá onde as pessoas não têm amigos advogados com frequência? Né? A delegacia vai registrar essa ameaça? E se registrar, vai fazer alguma coisa? Vai chamar? Em Pernambuco, no começo do Pacto pela Vida, tinha um item desse, né? Lidar com a ameaça, ou seja, a pessoa ameaçou a outra. Então, a polícia fazia, no começo, que a pessoa que ameaçou comparecesse à delegacia para avisar, olha, eu sei que você ameaçou a outra.
Só quero te dizer que eu sei que você ameaçou. Se acontecer algo com a outra, eu estou sabendo que você ameaçou. Agora você fique com essa, né? Mas não tem uma política dessa. Principalmente naqueles bairros onde as ameaças são mais frequentes e são contra mulheres, contra pessoas de baixa renda e contra negros. Não tem, né? Mas o medo não é resultado só dos roubos, das ameaças e das agressões. Ele tem a ver também com o espaço físico. Ele tem a ver também com a qualidade e a confiança da polícia. Ele é um objeto autônomo. E eu digo, além de ser um objeto autônomo do ponto de vista da pesquisa em ciências sociais, o medo é algo que deveria ser tema de política pública. Nós, aqui no Brasil, não fazemos isso. Em outros países, em outras cidades, não tem muito tempo que começou-se a fazer políticas de segurança voltadas para o medo. Canadá, Estados Unidos, cujo nome mais famoso são políticas de qualidade de vida. Né? Então, as pessoas estão preocupadas com a saída da estação principal do metrô, com aquelas vias, com aquele horário, e aí, em função disso, criaram-se novas estratégias de policiamento, como o policiamento por manchas criminais, policiamentos comunitários, tudo isso, qualidade de vida. O que não é, desculpem a palavra, uma frescura. Não é uma frescura. As pessoas precisam disso, as mulheres principalmente, os mais pobres, as crianças, precisam disso. Isso tem a ver com os homicídios? Muito pouco. Muito pouco. Né? É a minha experiência lá no DF, eu dizia ao governador, e repetia, governador, a gente consegue reduzir a taxa de homicídios, e de fato ela reduziu lá no DF. Né? Mas isso não vai arranhar a sensação de insegurança. Você vai poder mostrar isso na TV, aquele gráfico bonito caindo, um marketing político em cima disso, vai fazer um trabalho bonito, mas a população primeiro vai achar que é mentira, porque a população do bairro caiu, não estou vendo cair a violência. Aqui no meu bairro, meu vizinho já foi assaltado 2 vezes. Não tem nada a ver com os homicídios. São 2 políticas distintas, necessárias, mas distintas. Bom, e com isso eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado.